Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a regularização fundiária e a importância de você ter o seu imóvel registrado corretamente perante a Justiça. Tudo sobre esse assunto você confere a partir de agora no Observações. Força e equilíbrio. Técnica e instinto. Torcida e paixão. Adrenalina e emoção. É no esporte que a gente se encontra. Reúna os amigos e venha assistir aos Jogos Escolares de Minas Gerais aqui na nossa cidade. Geng 2022 Pará de Minas. De 27 de junho a 3 de julho. Veja a programação completa no site da Prefeitura. parademinas.mg.gov.br. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Preservar a natureza é um ato de responsabilidade com o futuro. A concessionária Águas de Pará de Minas apoia o desenvolvimento sustentável do município e contribui com ações voltadas para a educação e preservação ambiental. Seja um cidadão consciente, reveja seus hábitos e cuide do meio ambiente. Pequenas atitudes fazem a diferença na busca por um mundo melhor. Campanha Junho Verde. Juntos pelo meio ambiente. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Inglês para adultos em apenas 24 meses é no Number One. Curso 2 em 1. Inglês mais desenvolvimento pessoal e profissional. Presencial ou live ao vivo. Você escolhe. Venha para o Number One. Inglês bom é inglês completo. 32 32 30 90. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37 3246 9702 ou 99669 1755. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para nossa gente. A Câmara aprovou o projeto que garante aos professores o direito de receber o piso salarial da categoria. As crianças de Pará de Minas que perderam as mães vítimas de feminicídio agora também serão acolhidas e terão proteção garantida com o novo projeto aprovado pela Câmara. O Legislativo ainda aprovou um importante projeto que garante informação e atendimento prioritário a pacientes com câncer em tratamento na rede pública de saúde.
30 de junho é o dia do Padre Libério. A Câmara aprovou o projeto e agora a data é uma homenagem ao sacerdote católico, conhecido por grandes feitos e milagres que lhe são atribuídos. Padre Libério possui muitos devotos em Pará de Minas e região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, 50% dos imóveis em todo o Brasil estão irregulares. Para vocês terem uma noção, são 60 milhões de imóveis sem a documentação correta. Aqui em Minas, são 3 milhões. E diante desses dados alarmantes que a gente trouxe aqui agora, a gente recebe hoje aqui no Observações o Marcelo Mendonça. Ele que é responsável pela Praminas Reurb, empresa responsável por cadastrar e principalmente registrar da forma correta os imóveis não só de Pará de Minas, mas também de toda a região. Então, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre essa questão da regularização fundiária, que, como a gente viu aqui, são dados bem alarmantes, né? Bom, Henrique, primeiramente, boa noite, agradeço a oportunidade e boa noite a todos que nos assistem. E vamos falar de Reurb, né, que é um tema tão novo e polêmico e complicado, de certa forma complicado, envolve a própria lei em si, para poder você conseguir extrair dela o procedimento então, da Reurb é um pouco complicado. Então, vamos falar sobre Reurb. Agora, Marcelo, então eu te pergunto, já trazendo esses dados que eu disse aqui, já são 60 milhões, segundo os dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Regional, 60 milhões de imóveis em todo o Brasil irregulares. Esses dados, na sua opinião, você que já é profissional nessa área, ele mostra realmente que o Brasil está aí muito complicado nessa situação e que as pessoas precisam entender esse assunto? Henrique, são várias as causas que trazem aos imóveis não estarem regularizados, né? São terras antigas, que na época as próprias prefeituras não estavam estruturadas, a própria legislação, então cria-se o aglomerado, né? E há muito antigo, então geralmente esses imóveis mais antigos não tem. E tem o próprio loteamento regular, que loteamento regular, a pessoa entra com um processo na prefeitura para poder pedir a aprovação do seu loteamento, mas por vários motivos ele não consegue. Às vezes o loteador ele cria uma empresa, a empresa entra em falência, ou às vezes o loteador falece no final do processo, ou às vezes tem outras circunstâncias que o processo dá errado, o cara tenta, não consegue se adequar ao processo, e a carga tributária, são várias coisas que influenciam. Às vezes a pessoa não consegue finalizar, é o irregular. O mais complicado é o clandestino, né? O clandestino, muitas vezes a prefeitura não tem nem ciência que está se criando um aglomerado urbano, essa divisão de terras, no caso aí em Minas, a divisão mínima é 2 módulos rurais, que equivale a 2 hectares, então se a pessoa fraciona o terreno inferior a 2 hectares, ela está fazendo um fracionamento irregular, ilegal. E com o passar do tempo, vai vendendo terras, vai vendendo lotes, vamos dizer assim, né? E vai se formando aquele aglomerado. Esse é o loteamento clandestino, que às vezes as prefeituras nem têm ciência disso. E elas têm esse dever de vigiar para não deixar ocorrer isso, né? Agora, quais são os prejuízos que as pessoas que não têm o seu imóvel bem documentado, elas estão sujeitas? Porque a gente sabe, né, que muitas pessoas não têm nem instrução. Às vezes a pessoa herdou uma casa ali, foi morar na casa, então assim, só porque acha que passou de familiar para familiar, é que a casa pertence a ela, e não é bem assim que a banda toca. Tudo tem que estar devidamente documentado, porque senão vários prejuízos podem ocorrer, né? Inúmeros prejuízos, né? No caso, por exemplo, do imóvel em si não estar regularizado, eu acho que o principal que a gente vê na prática é a desvalorização. Que eu já vi imóveis, inclusive aqui em Pará de Minas, no bairro Esplanada, que foi o primeiro que a prefeitura regularizou,
que o preço dele tivesse regularizado. Durante o trâmite do processo, a pessoa não aguardou a regularização e foi vender. O imóvel de 100 mil, ele poderia ter sido vendido, a pessoa me falou, o corretor falou que seria 150 mil reais, se ele tivesse já registrado. Então, acho que o primeiro fato é a desvalorização. E a insegurança jurídica também, né? Porque até para você defender de terceiros, invasores, ou se defender seus direitos sobre aquele imóvel, é essencial que ele esteja registrado. Tem a questão urbanística também, que o imóvel todo legalizado, ele passa pelo processo da prefeitura, onde tem o habite, tem o engenheiro, tem o arquiteto responsável, então estão profissionais acompanhando a obra e atestando a regularidade dessa benfeitoria. Então são várias circunstâncias, né? No caso dos prejuízos lá do loteamento clandestino, são muito maiores, porque às vezes a pessoa não tem conhecimento da lei, agora está sendo bem divulgado. De 2012 para cá, o Ministério Público, por exemplo, aqui na região, está atuando para evitar, combater os loteamentos clandestinos. E no caso do loteamento clandestino, ele envolve a falta de planejamento, que a prefeitura muitas vezes não tem conhecimento, né? Vai faltar escolas, né, para aquela população que vai crescendo ali, a infraestrutura que geralmente não tem, né? Asfalto, meio-fio, até mesmo energia elétrica, água encanada, o esgoto, afeta a natureza, né? Que muitas vezes degrada a natureza com desmatamento. E não tem também uma infraestrutura ali, né? Isso, não, a pessoa fica, às vezes ela compra, mas na hora que começa, vamos supor, vai crescendo a vizinhança, vai vindo os prejuízos, né? E muitas vezes ela fica refém desses prejuízos até que se regularize. Bom, eu disse agora há pouco que muita gente não sabe nem como começar a regularizar o seu imóvel, não sabe a quem procurar. Então, como que deve começar aí, né? A gente vai dar agora aí o caminho das pedras, né? Como que as pessoas podem fazer para regularizar os seus imóveis? Porque o que tem de gente que não sabe, não entende, às vezes tem medo também de colocar isso, né? Começar a mexer com isso e dar briga na família e tudo mais. Então, é um assunto muito melindroso. Então, começar por onde? Primeira coisa é identificar, geralmente procurar um profissional para identificar o porquê que aquele imóvel não está regular. Então, inúmeras situações, tanto na área urbana quanto na área rural. Então, primeira coisa é identificar o porquê. A gente tem situações de imóvel que não tem nenhum registro. Tem a situação, igual está falando do loteamento, que aqui em Pará de Minas até tem loteamento que é legalizado, mas não tem a infraestrutura, que é o caso do senador. Tem a circunstância, às vezes, é o próprio imóvel da pessoa, né, que às vezes precisa de fazer a divisão, às vezes caso a pessoa tenha apenas a posse, não consegue, porque às vezes o loteador ou o vendedor faleceu. Então, cada caso tem que se analisar. E na questão da regularização fundiária, a gente entrando nessa questão, que é o que a Pra Minas agora saiu na frente e está trabalhando em cima disso, trabalha de forma particular, dando consultoria e trabalha nessa área. É o seguinte, na REURB, a REURB veio para regularizar imóveis irregulares, loteamento aglomerado urbano, né, constituído e consolidado até 22 de 12 de 2016. A doutrina que fala que pode ser, o próprio COR entende que pode até de regularizar algum loteamento posterior a isso. Mas é uma coisa, eu, por exemplo, não arrisco, que vai dar pendência no cartório e eu prefiro não pegar. Ou seja, aqueles que foram criados, surgidos depois de 22 de 12 de 2016, tem que seguir a norma da 6766, passar todo o trâmite na prefeitura. A lei, ela veio para poder regularizar esses loteamentos que já estavam consolidados. É uma forma que tem muitos desses aí, que se não fosse essa lei, não tinha nem como regularizar. Há vários loteamentos aí, inclusive com a ação civil pública há anos, né, que o Ministério Público é o autor da ação, ele entra com a ação forçando o loteador, até a própria prefeitura também, a regularizar aquele imóvel.
Agora, você acha que essa questão que a gente trouxe aqui, principalmente dos altos índices, né, de imóveis que não estão regularizados, tem a ver? Você falou um monte de situações que tem que ser feitas e que realmente tem que ser por um profissional, porque é tanta documentação, e essa documentação tem a ver com a questão da burocracia. Então, na sua opinião, essa questão de burocratizar e principalmente dificultar o acesso é o que faz muitas pessoas desistirem de regularizar o imóvel? Henrique, envolve muitas questões. A principal que a gente está vendo na prática é a questão financeira. Eu, por exemplo, teve a alteração da lei do INSS agora, para você poder fazer uma verbação de um imóvel, você dobrou o preço. Então, vamos supor, você tem um imóvel de 250 metros quadrados que não tinha nem constava no IPTU, por exemplo, esse imóvel na prefeitura. Então, para você regularizar só a parte do INSS é de 21 a 23 mil reais. Então, complica. Então, por exemplo, a REURB possibilita essa regularização, a gente até defende e está tentando fazer com que todos os imóveis que a gente regulariza, inclusive com a casa, colocar a casa no lote, né, fazer a verbação com a casa. Então, a gente esbarra em muitas questões jurídicas, mas o que é possível, porque a lei traz, ela traz o direito de laje e o condomínio, essa possibilidade. Na casa em comum, ainda há algumas divergências. A gente está trabalhando, preparado para fazer e tem feito. Mas tem algumas circunstâncias aí, questões jurídicas que precisam ser analisadas. E eu vejo, a gente depara também, fora essa questão do clandestino, né, e da possibilidade, principalmente do loteador, a gente está reparando também a cultura. Porque a gente trabalha, vou citar Antunes, por exemplo, e Garatinga Antunes, que são terrenos antigos, criados lá nos anos 70, e que praticamente todo mundo, todo o centro ali é tudo irregular. Inclusive a gente está trabalhando, está faltando pouco para a gente terminar o levantamento. A gente trabalha lá e tem em fase final, várias quadras em fase final, algumas em fase de busca. E a gente observa que eu acho interessante, porque a própria cultura acostumou-se, ou seja, eu identifico por quê. A pessoa conhece, sabe quanto vale um lote na região, então, como todos estão irregulares, então isso não tem variação. Eles não perceberam a importância, fora essa questão da segurança jurídica, essa questão do valor do imóvel que eu estou falando, vai começar a perceber aqueles que estão regularizando primeiro, a hora que for vender esse imóvel, ele tem um valor. E a hora que o pessoal começar a perceber essa diferença, aí sim, eu acho que eles vão procurar mais a regularizar, né? E, inclusive, no caso de Antunes, a gente está trabalhando, a REURB lá, a gente está praticamente quase que todo o centro de Antunes, né? Falta poucas quadras para a gente finalizar o levantamento, e lá a gente trabalha de uma forma que, sem custo algum para o município, que desde o início ele falou que não tem condições de arcar com essa REURB. Então, por a gente estar estabelecido em Pará de Minas e Garatinga, nós optamos aqui, exclusivamente nessa região, trabalhar da seguinte forma: a gente faz todo o trabalho, todo o levantamento, através daquelas pessoas que querem sair na frente, né, regularizar seus imóveis primeiramente. A gente oferta isso para a prefeitura, todo esse levantamento, e disponibiliza todo o suporte para poder o desenvolvimento do processo e até a entrega das escrituras. Bom, a gente sabe que o nosso programa chega a várias cidades, então aquela cidade que não tem, né, às vezes know-how, ou seja, pessoal competente para isso, pode acionar para Minas, que vocês vão lá e fazem todo esse trabalho junto à população que está irregular. Isso, a Para Minas, nós, com essa pandemia, nós passamos por inúmeras dificuldades, né, e em geral todo mundo passou, mas a gente não parou, a gente foi se adaptando e caçando recursos para poder trabalhar. E a gente já conseguiu, inclusive, se especializar mais e reduzir custo e acelerar o procedimento o máximo. Então, a gente, hoje em dia, a questão topográfica, a gente liquida ela rapidamente e já monta o processo. E a gente presta, aquelas prefeituras que querem iniciar, a gente também já está preparado, a gente trabalha preparadinho para trabalhar de forma de licitação, credenciamento de empresa, ou se, por exemplo, se os próprios munícipes, que a gente sabe, às vezes o pessoal já procura a gente
A gente, por exemplo, tem lá o próprio loteador ou os adquirentes de uma quadra, por exemplo, que às vezes acontece muito, tem a família, a família quer regularizar, e nós temos aqui uma quadra de 20 lotes, a gente tem 10 lotes, 6 lotes, por exemplo, a gente monta todo esse processo também particular, né? E aquelas prefeituras também que quiserem iniciar também, de qualquer forma, né? A gente tem trabalhado muito também na parte da consultoria e na montagem do processo. As últimas REURBs que a gente trabalhou, inclusive essa que finalizou agora recentemente, nós somos contratados não só pelas partes, tem REURBs que a gente foi contratado pelo próprio advogado, e tem REURBs também que a gente foi contratado em parceria, né? Trabalhamos em parceria com o topógrafo e com a advogada do processo, com o loteador e com os adquirentes, parceria com todo mundo, exclusivamente na montagem do processo. Mas a gente trabalha também com serviço completo, sabe? Ok, Marcelo, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas REURB presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas REURB, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. Olá, meu nome é Wesley e hoje você irá descobrir por que lucros e dividendos são isentos de imposto de renda. Até 1995, os resultados apurados pelas empresas de lucro real, presumido ou arbitrado que eram distribuídos aos sócios eram tributados sobre a alíquota base de 15%, até que neste mesmo ano entrou em vigor a Lei 9.249. Essa lei determina que os lucros distribuídos aos sócios são isentos para a apuração do imposto de renda da pessoa física. Essa lei foi instaurada por entender-se que as distribuições aos sócios derivam de valores já tributados anteriormente por outros impostos. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander. Pensou Fiat, pensou Pavep. Câmara presente. Em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para a nossa gente. A Câmara aprovou o projeto que garante aos professores o direito de receber o piso salarial da categoria. As crianças de Pará de Minas que perderam as mães vítimas de feminicídio agora também serão acolhidas e terão proteção garantida com o novo projeto aprovado pela Câmara.
O Legislativo ainda aprovou um importante projeto que garante informação e atendimento prioritário a pacientes com câncer em tratamento na rede pública de saúde. 30 de junho é o dia do Padre Libério. A Câmara aprovou o projeto e agora a data é uma homenagem ao sacerdote católico, conhecido por grandes feitos e milagres que lhe são atribuídos. Padre Libério possui muitos devotos em Pará de Minas e região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre regularização fundiária e a importância de ter o seu imóvel devidamente registrado. Bom, Marcelo, no último bloco você disse aí sobre alguns imóveis, né, que estão sendo devidamente documentados em Garatinga e recentemente também houve a entrega já de escrituras, ou seja, de todo o processo concluído de um pessoal lá de Limas de Garatinga. Explica pra gente como que foi isso e principalmente os trâmites, né, que levaram a esse pessoal ter essa conquista. Bom, Henrique, essa atuação da Pará Minas foi, a gente trabalhou em parceria, que é uma situação seguinte, o loteador ele tinha uma ação civil pública, ele estava respondendo há mais de 8 anos e tentaram, antigamente ele teria que fazer todo aquele procedimento da 6766, fazer a infraestrutura todinha, energia elétrica e tal. Aí, ao longo desses anos, coincidentemente, ele fez o básico. Ele colocou energia elétrica, a água e o esgoto daquela onde já tinha construído casas, já tem lá a fossa séptica. Então, ele já está preparado. Passou por inúmeras circunstâncias, inúmeros problemas, dificuldades com a parte ambiental. Inclusive, ele teve que fazer locação da parte ambiental, né, da área de APP. No final das contas, ele até ampliou essa área de reserva dele. Mas passou por inúmeras dificuldades, ele começou isso numa dificuldade que ele teve lá, e também sem saber, né, do conhecimento da lei, né, que geralmente sempre isso acontece dessa forma. Antes dessa divulgação, anos atrás, não tinha essa divulgação, então a pessoa não tinha total conhecimento. Então, ele passou por uma série de dificuldades. Aí, a gente contratou a Pará Minas, a gente trabalhou em parceria com o topógrafo, nós recebemos aquele arquivo, fizemos ajustes de acordo com o processo de regularização fundiária, montamos o projeto, a advogada que estava no caso continuou na parte jurídica, a gente montou o processo para a prefeitura, para a apresentação da prefeitura, e acompanhou o trâmite do processo dentro da prefeitura até a entrega das escrituras, né? E deu tudo certo, né? Foi um processo que durou, desde a contratação da Pará Minas, durou cerca de 11 meses, primeiro loteamento. Ou seja, para quem esperou 8 anos aí, quase um ano não é nada, né? E é um alívio para ele, né? Resolveu o problema tanto dos compradores, que ficavam aguardando, ficavam cobrando, e do loteador, que, como se diz, resolveu todas as questões. Agora eles estão dando prosseguimento, foi entrega, foi semana passada, eles estão dando prosseguimento na parte jurídica, né, para liberar a construção no imóvel, que está na matrícula e tal, porque ele cumpriu totalmente as exigências no TAC que foi feito, né, junto ao Ministério Público, que o Ministério Público é o autor da ação, fizeram um TAC lá. Ele, com essa regularização, ele cumpriu totalmente o que foi imposto a ele. Bom, gente, recentemente foi entregue aí a escritura, como o Marcelo acabou de dizer, e a nossa equipe esteve lá e conversou com o prefeito de Garatinga e também com um dos responsáveis aí por esse loteamento. Eles contam como foi a decisão, né, de contratar a Pará Minas e a satisfação em receber, enfim, as escrituras. Vamos ver. Eu queria parabenizar o Marcelo pela atuação efetiva, comprometida, né? Não só com o município, mas com aqueles mutuários que o contrataram para a efetivação do serviço. Para mim está de parabéns e recomendo.
Nós já tentamos no outro mandato aí, eles tentaram fazer, mas como a REURB é uma lei nova, de pouco conhecimento, então eles não conseguiram, não sabia resolver isso de acordo com a lei. Mas a Praminas fez curso, é uma firma que estava por dentro de tudo. Eu fiquei sabendo, fui indicado por pessoas e procurei o Marcelo. O Marcelo falou que sabia fazer, estava trabalhando em cima da REURB para poder ajudar as prefeituras e ajudar quem estava com problema na justiça, que foi no meu caso aí e resolveu. Bom, Marcelo, a gente viu ali, né, o caso até mesmo do Silvio falando, essa questão, né, de ter esse imóvel é um alívio, não só para ele como locador, né, como como responsável ali por aquele loteamento, mas também para quem mora lá, né, é um alívio você saber que a sua documentação está registrada, que ninguém vai chegar lá e te tirar do seu imóvel. Então, como você disse, é uma tranquilidade a mais que a pessoa agora vai ter, né? Não, e com certeza. Agora todos estão com só a escritura na mão, né? Com os lotes todos individualizados. Alguns, inclusive, os beneficiários, inclusive com a verbação da casa. Foi feita a verbação de forma simplificada, mas foi feito o serviço completo. E agora, né, vão ser valorizado o imóvel, né? Logicamente, ele tinha um valor antes do início do processo, agora ele tem um valor, com certeza vai dobrar de valor para todo mundo, né? Ou seja, apesar de todas as dificuldades, tem esse benefício, né? E para a gente, Henrique, é muito gratificante isso aí, que a gente, na hora que estava entregando, o Silvio estava falando, passou também todo um filme na minha cabeça, todas as dificuldades que a gente encontra, né? Topógrafo, cartório, burocracia, prefeitura, até se adequar, o prazo, a forma que a Praminas tem trabalhado, ou começou a trabalhar, vamos dizer assim, de forma particular, né, ofertando isso para o município. Então, quanto mais rápido para a gente, seria melhor. Então, toda essa dificuldade passou na minha cabeça e eu vendo aquilo ali, a satisfação dos meus clientes, e não tem preço. Realmente foi até emocionante, né? Passa um filme na cabeça da gente e é muito gratificante. Ok, Marcelo, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre regularização fundiária e a importância do seu imóvel estar bem registrado. Não saia daí, o Observações volta já já. Câmara presente em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense sobre os principais projetos e ações da Câmara para a nossa gente. A Câmara aprovou o projeto que garante aos professores o direito de receber o piso salarial da categoria. As crianças de Pará de Minas que perderam as mães vítimas de feminicídio agora também serão acolhidas e terão proteção garantida com o novo projeto aprovado pela Câmara. O Legislativo ainda aprovou um importante projeto que garante informação e atendimento prioritário a pacientes com câncer em tratamento na rede pública de saúde. 30 de junho é o dia do Padre Libério. A Câmara aprovou o projeto e agora a data é uma homenagem ao sacerdote católico, conhecido por grandes feitos e milagres que lhe são atribuídos. Padre Libério possui muitos devotos em Pará de Minas e região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no canal da Câmara no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19, higienize as mãos, evite aglomerações. Ajude a combater o Aedes aegypti, elimine a água parada. Câmara Municipal de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa: medicamentos, genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares, a Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, número 18, bem no centro de Pará de Minas, em frente ao Banco Santander.
dica jurídica de hoje é: o que fazer quando a instituição bancária disponibilizar em sua conta o valor que você não contratou? Primeiramente, você deve comparecer à agência bancária, informar o equívoco e solicitar a devolução deste valor que você não solicitou. Mas caso a instituição bancária se sinta resistente em resolver a situação, você poderá propor uma ação de inexistente de débito. Acumulada a ele, você poderá pedir danos morais por todo o transtorno que enfrentou para resolver a situação de forma amigável perante a agência bancária. E se durante a vigência do contrato houver algum desconto na sua conta, o banco ainda poderá ser obrigado a restituir o valor em dobro. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos, você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu 368, no bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Reurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel. A Praminas é pioneira na região em regularização fundiária, desde a topografia até o registro. Praminas Reurb, em Pará de Minas e Igaratinga. Ligue 37-3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre regularização fundiária e a importância do seu imóvel estar bem registrado. Bom, Marcelo, nos primeiros blocos falamos aí no geral sobre reurbanização, principalmente sobre a Reurb, aí, essa nova lei do governo federal que foi implantada e que facilitou demais o acesso das pessoas às escrituras, mas agora falando sobre imóveis no geral. Todo e qualquer tipo de imóvel hoje, ele pode ser documentado, ele pode ser registrado ou tem alguma exceção à regra? Qualquer imóvel tem uma sua situação jurídica, que impossibilita, naquele momento, ou de certa forma, que ele não ter o registro. Então, igual eu havia falado, tem que identificar o porquê desse imóvel e qual que é a solução jurídica que vai dar para regularizar esse imóvel. Então, isso aí tem que ser analisado. A primeira coisa a se analisar é o que é caso de uso campeão, é caso de desmembramento, é caso de reurb, é caso de adjudicação compulsória. Então, tem várias situações. É caso de... A reurb também pode atender, por exemplo, aquele terreno em que está indivisível, indivisível na questão de... A família, geralmente é a família, que, por exemplo, tem 10 herdeiros, o pai faleceu, era o dono do imóvel, ficou para os 10 herdeiros, estão os 10 herdeiros na matrícula. Se esse imóvel, então, for, por exemplo, se ele for possível ser dividido no mínimo 2 hectares, a REUB também veio para poder solucionar esse problema, Então, tem várias circunstâncias. Então, vai depender da análise, que as pessoas têm que procurar um profissional para analisar, para ver a forma que vai ser regularizado. Isso influencia, isso aí tem que ser analisado. Bom, e agora aquela pessoa que faz uso daquele terreno há muito tempo, ela
como que ela pode fazer? Ela pode acionar a Praminas para resolver essa questão para ela, porque a gente sabe que muita gente às vezes chegou aqui em Pará de Minas cresceu demais nos últimos tempos, então a gente tem muitos bairros antigos que as pessoas não sabem se tem uma regularização ali, se a casa dela está devidamente documentada. Então aquela pessoa que já mora ali há muito tempo, como que ela deve fazer? Ela pode procurar a Praminas e vai ter toda uma assessoria aí disponível. Isso, a Praminas, como a gente está saindo na frente, está se especializando cada vez mais na regularização fundiária, né, na REURB, a gente está focando na REURB. Bom, e onde que as pessoas podem encontrar a Praminas? É só aqui em Pará de Minas e Igaratinga? Como é que funciona? A Praminas, ela está estabelecida, né? A matriz é lá em Igaratinga, do lado do cartório da Terezinha, a gente fala assim que todo mundo sabe, perto da igreja lá. E em Pará de Minas a gente está com a filial aqui lá no Faria Mendes. E a gente pode nos procurar também, nas redes sociais também, de Praminas REURB, vai encontrar a empresa lá. E a gente está à disposição, né? E igual eu citei aqui, vai trabalhando de várias formas. E compensa. A gente tem muitas vezes, principalmente aqueles que adquirirem o loteamento, né? Toda vez que a gente pega para montar um processo, a gente faz a reunião, conversa com as pessoas, explica e acaba demonstrando para ela, aqui, ó, se você fazer a REURB dessa forma aqui, de fato, às vezes é um condomínio, mas o lote de fato está dividido, já entra com os lotes divididos, porque a REURB tem essa vantagem, ela não tem tamanho de lote, né? Eu tenho REURB aqui em Pará de Minas, por exemplo, vou citar aqui o do Esplanada, né, que a gente está trabalhando pela associação, que tinha um lote lá que foi dividido em 3. Né? Isso aí a prefeitura forneceu o arquivo, a gente conseguiu dividir esse lote, cada um com a sua escritura. Porque senão teria que fazer condomínio. Imagina se essa questão ficar 3 pessoas que não são nem familiares, numa matrícula só em condomínio, né, dentro do lote, as 3 casinhas naquele lote. Acontece alguma coisa com um, falece, ou um quer vender o outro tem preferência, garra tudo, não resolve nada. Então, quer dizer, tem que observar essas coisas, então a gente está à disposição, né? No caso de litígio, igual eu citei aqui, que tem vários advogados nos procurando, então a gente faz o trabalho com relação a essa consultoria para poder fazer impugnação, se for o caso, né? E a solução em geral na REURB. Ok, Marcelo, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Eu quero te agradecer a oportunidade, né? E esse tema, que é um tema complexo, a gente está batalhando, se especializando, tem novidades todos os dias, então é uma coisa que bem complexa, mas a gente vai adquirindo experiência, né? A gente está com 12 REURBs em andamentos e finalizou 2, tem umas 4 em fase final. Então a gente está aí para poder, o que for preciso, o pessoal pode nos procurar. Eu sei que tem vários advogados, vários topógrafos também fazendo e ainda não tem essa experiência. A gente está disponível, a gente faz aí essa parceria e trabalha de qualquer forma, né? Ok, Marcelo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perca tempo. Entre já em contato nesse WhatsApp que aparece no seu vídeo e faça já um contato comercial conosco. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com o seu Instagram, com o seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!